Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus vinha falando ao meu coração desde a última terça-feira, quando nós chegamos de viagem. E aí, com alguns acontecimentos que aconteceram durante a semana, Deus confirmou ainda mais. Eu cheguei até a preparar uma outra mensagem, porque o que eu vou falar com você hoje à noite é algo que vem muito mais do coração. Eu coloquei alguns pontos aqui só para eu não esquecer, mas eu não desenvolvi como eu costumo desenvolver as minhas mensagens. Eu até tentei, mas o Espírito Santo dizia: não, eu quero que você fale daquilo que eu vou colocar no seu coração na hora que você for falar. E nós tivemos aqui no altar dois momentos que representam duas situações muito distintas: a apresentação da Maria Rita, que representa o início da vida, e o início, ele nos fala de algumas coisas que muitas vezes a gente passa despercebido. Nós tivemos a Maria Rita representando o início da vida, e nós tivemos essa homenagem para o nosso irmão mineiro, representando o final da vida, aqui na terra. Porque para aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que ainda que morra, viverá eternamente. Mas o fim dessa caminhada aqui na terra, o início nos fala de que há pessoas vivas ao nosso lado. Ah, pastor, mas o senhor está falando de algo tão, desnecessário? Mas talvez não, querido. O início fala de que tem pessoas vivas, pessoas que representam muito mais do que números, pessoas que representam muito mais do que resultados, muito mais do que um apoio que eu preciso, muito mais do que funções que exercem, muito mais do que aquilo que elas podem nos dar. Existem pessoas vivas que representam muito mais do que um interesse que eu tenho naquilo que ela pode me oferecer. Pessoas vivas que precisam e em alguns momentos até dependem de mim. O fim da vida aqui na terra nos fala que essas pessoas que hoje estão vivas, um dia não estarão mais. Nos fala que um dia, e esse dia nós não sabemos quando, e a história do irmão mineiro reflete muito isso. Ele estava bem, trabalhando, e de repente, uma veia estoura, um AVC hemorrágico, e a vida aqui nesse plano acaba. Tem pessoas vivas do nosso lado, mas o fim da vida nos fala que essas pessoas que hoje estão, um dia elas não vão estar mais. E como nós não sabemos o dia em que esse fim vai chegar, a Bíblia diz que nós devemos estar prontos, que nós devemos aproveitar ao máximo a presença dessas pessoas, coisa que nem sempre nós fazemos. Momentos que nós vivemos muitas vezes adiando, oportunidades que a gente vai deixando passar. E a grande questão é como conviver, como aproveitar, como se relacionar com essas pessoas que estão vivas perto de nós e que um dia não vão estar mais. Durante essa nossa trajetória aqui na terra, entre o nascimento e a morte, há uma oportunidade. Há uma oportunidade de amar, de conviver, de desfrutar, de estar junto, que muitos de nós, inclusive eu, até um tempo atrás, desperdiçava. Oportunidades que a gente desperdiça, focado muitas vezes em resultados profissionais, focado em dinheiro, focado em status, focado em coisas que a Bíblia chama de vaidade das vaidades. Como aproveitar melhor esse tempo entre o início e o fim dessa temporada?
aqui na terra, que a Bíblia fala em Coríntios, que se refere a essa nossa vida na terra como temporária habitação aqui na terra. Temporária habitação. Um fato no começo dessa semana me fez refletir muito sobre isso. Quando nós retornamos na terça-feira, nós tiramos desde que começamos a construir a igreja, a gente não tinha parado ainda para descansar. E eu tirei 10 dias para descansar, não tinha tirado férias. Eu estava num nível de irritação, de irritabilidade muito grande. Estresse, assim, sabe, até para dormir estava difícil. O médico falou: pare, descanse, senão você vai parar daqui a pouco de qualquer jeito. E quando nós voltamos na última terça-feira, um grupo de pessoas daqui da igreja, de irmãos, foi nos recepcionar no aeroporto. E é lógico, eu sei que alguns outros irmãos depois, pastor, a gente sabia, não foi porque a gente estava trabalhando, a gente chegou no horário de meio-dia, outros não estavam sabendo, enfim. Mas um grupo de membros da igreja foram nos recepcionar no aeroporto. E aquilo que para alguns poderia parecer algo insignificante, para outros talvez uma atitude de puxa-saco, talvez para outros uma atitude de quem quer aparecer, chamar atenção, para outros talvez uma atitude de quem está querendo um lugarzinho no púlpito. Enfim, várias interpretações podem ser dadas a uma atitude como essa. Mas para mim e para minha família, que não estamos acostumados a receber, embora tenhamos vivido a nossa vida para dar tempo, atenção, amor, carinho, cuidado, independente do dia, a hora do dia ou da noite, para nós foi revigorante. Nem eu sabia, ou seja, se alguém tivesse me dito que eles iam estar lá, eu jamais iria imaginar que eu iria sentir o que eu senti. Eu jamais iria imaginar que eu precisava tanto daquilo como eu percebi que eu precisava. Porque às vezes nós, como pastores ou como líderes, ou em alguns momentos, as pessoas nos colocam em determinado lugar, que às vezes a gente acaba acreditando que a gente é aquilo que as pessoas dizem que a gente é. Porque às vezes as pessoas nos colocam numa posição como super-homens, super-heróis, que não precisam de um abraço, que não precisam, sabe, de uma palavra amiga, que não precisam de uma atitude de carinho. E o que esse pequeno grupo nos fez sentir é o que todos nós como ser humano precisamos receber para sermos felizes. E é também o que todos nós como seres humanos podemos oferecer para fazer outras pessoas felizes. Porque é de graça. É de graça. Você não paga para abraçar. Você não paga para dar uma palavra de elogio. Você não paga para dar uma palavra de carinho, para dar uma palavra de amor, para dar uma palavra de afirmação, para dar uma palavra de validação. Você não paga. É de graça. Todos nós precisamos e todos nós podemos oferecer aquilo que nós precisamos para sermos verdadeiramente felizes. O problema é que nós desenvolvemos um estilo de vida voltado só para o me dê, me dê. E você sabia que a Bíblia fala disso? Abra sua Bíblia, então projeta para mim aí, tem como projetar o texto bíblico? Projeta para mim Provérbios 30:15. Nós vamos ler a parte A do versículo. Provérbios 30:15. Vou esperar projetar que eu quero ler junto com você. Amém.
A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Numa outra tradução diz, me dê, me dê. Sanguessuga você deve conhecer, né? Talvez não tenha visto ainda uma, mas o que é? É um parasita que ele cola na parede do corpo humano, de qualquer animal, e ele vai sugando o sangue até não ter mais sangue. Ele não dá nada, ele só suga, por isso o seu nome. E o texto diz que a sanguessuga tem duas filhas, gêmeas, pelo nome deve ser gêmeas, né? Dá e dá. E nós desenvolvemos esse estilo de vida. Sabe, nós estamos nos tornando verdadeiros sanguessugas, onde a gente esquece que tem pessoas vivas do nosso lado, que um dia não vão estar mais, e que precisam também receber algo de nós. E que da mesma maneira que aquilo que me faz bem, também faz bem ao outro. Esquecemos a regra de ouro que está descrita em Mateus 7,12, projeta aí para nós também, só vou usar esses dois textos, Mateus capítulo 7, versículo 12, nós esquecemos que há uma regra de ouro, que diz que nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Quem já ouviu essa frase? Quem não sabia que era bíblico, que estava na Bíblia? Eu também, durante muito tempo, eu achava que era, faça com outro que você gostaria que fizesse com você, que era um ditado popular, né? Mas olha o que está em Mateus 7. Assim, em tudo, querido, não é em alguns pontos, não é em algumas coisas, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Essa é a conhecida regra de ouro. Fazer, tratar, dizer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Mas nós estamos desenvolvendo, e o pior, esse estilo de vida, essa geração sanguessuga, fora da igreja é normal. Agora o pior é que esse estilo de vida está vindo para dentro da igreja, e nós não podemos admitir isso. Igreja não é lugar de eu só receber. Igreja não é lugar de eu só sugar. Igreja não é lugar de eu só estender a mão e dizer me dê, e me dê. Igreja é lugar de dar. Esse estilo de vida, sabe, da sanguessuga não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Esse estilo de vida que tem sido fomentado, alimentado, infelizmente, por muitas igrejas que estabelecem campanhas e mais campanhas, onde dizem que o único motivo que você deve estar lá é em busca de algo para você, que promove o individualismo, que promove o egoísmo, que promove o egocentrismo. Sabe, isso não tem nada a ver com Deus. Eu nunca vi uma campanha 7 dias para você dar uma casa para o irmão. Você que tem 2. Irmão, você tem 2 casas? Quem tem 2 casas? Eu. Vamos fazer uma campanha de 7 dias para Deus falar o teu coração, para tu dar uma para quem não tem. Mas campanha para quem tem 2 ter 3, está cheio. E as igrejas estão cheias. Sanguessuga. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não tem nada a ver com a Bíblia. É por isso que muitas pessoas não querem, sabe, um dos grandes líderes espirituais mundiais, ele disse assim: eu aceito o Cristo de vocês, mas não aceito o cristianismo de vocês. Porque tem muita coisa aí que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Pessoas têm sofrido e têm morrido por causa desse estilo de vida que nós desenvolvemos, sabe, só de esperar do outro, sem lembrar que de onde só você tira, uma hora acaba. A sua conta bancária é um exemplo disso. Se você só tira
só tira, e você não deposita, uma hora vai acabar. Aquela pessoa que você só suga, que você só tira, um dia ela não vai ter mais nada para te dar. Aí sabe o que acontece? A gente descarta e prega na parede de outro e começa a sugar de novo. Porque quando aquela pessoa não tem mais nada para me oferecer, a gente descarta. Queremos sugar até o último fôlego, sabe? Nós tivemos alguns problemas sérios nos discipulados por conta disso. Pessoas que jogavam a responsabilidade toda em cima dos discipuladores. Como se o discípulo não tivesse o papel e a responsabilidade, e eu digo até mais, a obrigação como cristão, de também dar amor, dar carinho e dar atenção para o seu discipulador e para o seu líder. Aí a gente desenvolve, sabe, um sentimento, sabe, de coitadinho, que quer ficar sugando tudo de todo mundo, sem querer compartilhar com outros, sem querer retribuir aquilo que recebe. E aí quando o coitado do discípulo, do discipulador, do líder está sugado, está destruído, não tem mais o que oferecer, ele ainda aponta o dedo e diz que a culpa ainda é do discipulador. A relação, toda a relação, querido, é uma via de mão dupla. Casamento, amizade, relação profissional. Teu patrão paga o teu salário, em contrapartida você oferece seu serviço. Não é assim? Pastor e ovelha, líder e liderado, é uma via de mão dupla. E eu lembrei, lá no aeroporto, pastor Ramos, dos 3 pastores que tiraram a vida no final do ano passado. Eu não sei se você acompanhou pelas mídias. 3 pastores se suicidaram no final do ano passado. Não aqui, foram 2 no Rio de Janeiro e 1 em Curitiba, se eu não me engano. E eu fiquei lembrando, eu disse talvez se aqueles pastores tivessem tido uma recepção como essa, talvez eles não tivessem feito aquilo. Se eles tivessem recebido um abraço, se eles tivessem recebido uma visita na sua casa, de pessoas que talvez ele tenha cuidado a vida inteira. Mas o problema é que a gente acha que é só a gente que precisa. A gente acha que só o nosso problema existe. Sabe, eu lembrei que talvez muitos relacionamentos tivessem sido salvos. Mas eu lembrei também que ainda dá tempo. Se você entender que tem pessoas perto de você, que às vezes só está precisando de um abraço, que só está precisando de uma atitude de carinho. Não há quem esteja perto de nós, querido, que não precise de amor, de carinho, de abraço, de atenção. Não há. Não pense que é porque nós somos pastores que nós não precisamos, não. Não pense que é porque tem um presidente da república, não pense que porque alguém é milionário e não precisa, não. Talvez sejam os que mais precisam. Tudo que nós precisamos para ser felizes é de graça. E eu louvo a Deus porque eu entendi isso há um tempo atrás. Porque eu estava num ritmo ministerial que eu não estava conseguindo enxergar que tinha pessoas vivas do meu lado que um dia não vão estar mais, e eu estava perdendo a oportunidade de aproveitar e de desfrutar da amizade deles, da companhia, do amor, de dizer para eles o quanto eu os amo, o quanto eles são importantes para mim.
Eu creio que nós não podemos, querido, como igreja, continuar vivendo dessa forma. O mundo pode continuar assim lá fora, mas a igreja não. De querer somente sugar o que os outros têm para te oferecer. Nós precisamos ser diferentes. A igreja não é melhor do que ninguém, mas é diferente. Se não for, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser diferentes. Sabe, nós precisamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. E eu vou dizer algo para você, algo que Deus vem falando comigo há muito tempo. Eu tenho escrito algumas coisas nesse sentido, já fui aconselhado a transformar em um livro, não sei, depois, se for vontade de Deus, vai acontecer. Mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre a gente ver esse número alarmante de pessoas depressivas e ansiosas e crescendo cada dia mais. O número de depressivos que a previsão de chegar em 2040 chegou agora em 2018. O que a Organização Mundial de Saúde tinha previsto anos atrás que chegaria em 2040 já chegou agora. E eu creio, querido, que isso é fruto desse estilo de vida individualista, egocêntrico, egoísta, interesseiro que nós temos vivido. Porque a alma é a parte do ser humano que envolve as emoções. E Jesus, ele disse assim, ó: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não estava falando de você ir para o inferno, não. Ele estava falando do que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alegria, você perder o domínio das suas emoções, você perder a sua paz. Jesus disse que há maior prazer em servir do que ser servido. Esse prazer a que ele se refere é justamente o que essas pessoas estão buscando no dinheiro, no status, no poder e no receber. E Jesus disse que você só vai encontrar esse prazer quando você der. Ele diz: há maior prazer em dar do que em receber. E aí a gente trilha pelo caminho oposto, achando que há maior prazer em receber, e querendo sugar, e querendo receber, e querendo ter a qualquer custo, e de repente a fatura chega e é muito alta. Muitos têm pago com a própria vida. Quando eu olho para esse versículo, quando ele diz do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, eu lembro de pessoas como esse jovem DJ Avicii, 20 anos, se eu não me engano, 20 e poucos anos, milionário. Desde 2016 ele tinha parado com as turnês. Novo, bonito, milionário, e tirou a própria vida agora recente. E a matéria que eu li diz que ele lutava por encontrar o sentido da vida. Há 2 anos ele lutava para encontrar o sentido da vida. E uma frase da mãe dele marcou quando eu li na matéria. Ela disse: meu filho não era essa máquina de trabalhar que fizeram ele. E é isso que nós temos nos tornado. Nós temos deixado de valorizar as pessoas para valorizar as coisas. Jesus disse para a gente amar as pessoas e usar as coisas. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas, e quando elas não têm mais uso, a gente descarta. E você acha que está se dando bem, você acha que está no caminho certo, você vê sua conta aumentar, você vê seus bens aumentar, você vê, sabe, várias possibilidades se abrir para você, diante de um mundo de viagens, de muita coisa boa, e de repente você descobre que nada daquilo te satisfaz. Você descobre que não estava no caminho certo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Esse estilo de vida de querer ganhar sempre mais, o estilo de vida, sabe, que tem gerado uma geração doente. Jesus nos deu o maior exemplo. Ele deu o seu filho por mim e por você. Ele não apenas disse que nós deveríamos dar, ele nos ensinou na prática.
minha oração é que a partir de hoje você esteja mais disposto a dar do que a receber. Um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, talvez uma boa semana. Sabe, talvez, olha, você é bênção na minha vida, você é importante para mim. Querido, isso salva vidas. As pessoas não podem entrar por aquela porta e sair sem receber uma palavra dessa, porque é disso que elas vêm atrás. Até aquele que entra por aquela porta atrás de dinheiro, atrás de bênção material, não é isso que ele precisa. Ele acha que é, mas não é. E no dia que ele sentir o que eu senti na última terça-feira, ele nunca mais vai querer sair daqui. Nunca mais. Porque não tem dinheiro no mundo que pague. A minha oração é que nós estejamos dispostos a fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Jesus, ele é tão bom que ele deixou a fórmula, é tão fácil. Ele, depois de dizer isso, ele disse: nisso tudo se resume a lei e os profetas. Ou seja, se vocês fizerem isso, vocês obedecerão toda a minha palavra. Faça com outro o que você gostaria que fizesse com você. Ponto. Só isso. Antes de qualquer coisa, quando você for agir, pare e pergunta: o que eu gostaria que fizesse comigo? Eu quero orar por você. Se isso não mudar o mundo, vai mudar você. E vai mudar quem tiver ao teu redor. Vai mudar a qualidade de vida. Vai trazer sentido para a vida. Nós vamos ter mais prazer de estar juntos, de estar perto um do outro. Porque nós vamos estar preocupados em fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você que quer viver esse estilo de vida baseado em Cristo, baseado no exemplo dele, que ele disse: há maior prazer em dar do que receber. Talvez você não tenha encontrado prazer em coisas que te disseram que ia trazer. Talvez você ganhou dinheiro e o dinheiro não trouxe o prazer esperado. Talvez você conquistou títulos e eles não trouxeram. Talvez você conquistou posições, mas elas também não trouxeram o prazer, sabe, a alegria interior, o sentido da vida. Jesus disse: há maior prazer em dar do que receber. Deus te chamou para ser bênção na vida de muitas pessoas. Você tem muito a dar. Você tem muito a dar. E aquilo que é de mais valioso é de graça. É de graça.